domingo chuvoso, né? Mas estamos aqui para glorificar o nome de Jesus. Amém? Eu convido você a fechar seus olhos nesse momento. Nós vamos estar pedindo, né? Fale agora nesse momento. Fale, Senhor, ao meu coração. Que eu possa abrir o meu entendimento, entender a tua palavra. É assim que tem que ser nossa oração, né? Todas as vezes que alguém vai aqui ministrar a palavra de Deus. Não é fácil estar aqui em cima, aqui na frente. Mas só o Senhor para nos usar e nos capacitar. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa manhã estarmos aqui na tua casa, Senhor, te louvando e aprendendo mais de ti, Pai. Recebe, Senhor, tudo que será feito aqui nesse momento, Senhor. Que tu possas estar me usando cada uma aqui, Senhor, para que venha entender a tua palavra, Senhor. Ministra nesse lugar, Pai. Abençoa cada vida, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos ter vários textos. Então, eu já até informei ao pessoal da mídia sobre esses textos. Como são longos os textos, a gente não vai ler todos. A gente vai se concentrar agora em um. É como vocês gostam de ficar em pé, vocês vão ficar em pé. E abrir em Provérbios 14, 12. Provérbios é lá perto de Salmos. Livro da sabedoria, né, escrita por Salomão, onde ele nos ensina muita coisa importante. E hoje a gente trouxe uma mensagem aqui que faz parte da nossa vida, do nosso contexto como ser humano carnal, que é vencer a inveja. 14, todo mundo abriu, achou? Provérbios 14, acharam, né? Ah, tá aqui também. 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Vamos repetir. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Pode sentar, irmãos. O grupo Logos, ele cantava, tinha esse cântico, né, que eles cantavam, a gente até cantava na igreja, há caminhos que ao homem parece bom, mas seu fim não é um dos melhores, né? E aí a gente vai abordar essa questão. Bom, inveja. O que o dicionário fala sobre inveja? Eu vou falar o que o dicionário define. Desejo violento de possuir bem alheio. Ou desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outrem. Inveja não é fácil, né? Mas isso não acontece entre nós. Aqui nunca ninguém teve inveja de ninguém, de nada, de ter alguma coisa, né? Oh, nada. Isso não acontece aqui, tá? A gente só está ensinando porque são textos que a palavra de Deus vai nos ensinar a respeito disso. Então, onde que a gente vê aqui na Bíblia sobre inveja? A gente vai abordar 3 partes, 3 aspectos. Na família, na sociedade e na igreja. 3 aspectos que existe a inveja. Família é o primeiro lugar que a gente convive. A gente convive primeiro onde? Na família. Quem é filho único tem sorte. Vai invejar o quê? Né? Não tem. Mas a gente que vem de famílias grandes sempre tem aquela invejinha. Se não é do irmão, é do primo, da prima. Não é? Vocês não passaram por isso, é claro. Vocês nunca passaram por isso. Eu também não, imagina. Eu era caçula e daqui a pouco minha mãe engravida do meu irmão caçula. Pronto, fui jogada de lado. Né? E aí, pronto. Aí, quando você tem uma certa idade, você não lembra de nada, né? Você brinca com a criança. Quando eu comecei a ficar esperta, eu brincava de empurrar ele da cama, colocar o dedo dele na tomada, né? Mas não afetou a mente dele, não. Ele é bom, sabe? Ele tem uma mente boa. Ele é até diretor de escola. Então, veja que a gente tem sim inveja dentro de casa. E a primeira narração que a gente vai falar aqui sobre inveja foi entre 2 irmãos. 2 irmãos importantes ali citados na Bíblia, que é em Gênesis 4, 7, a gente vai ver aí 4 de 1 até 7, né? Mas a gente não vai ler todo. Caim e Abel. Todo mundo conhece a história deles. Mas ninguém fala que eles eram invejosos, né? Alguém aí era invejoso. Quem será? Né? O Caim, ele se dedicou mais a ser lavrador. E o Abel, mais pastor.
pastoreava ovelhas. Quando eles foram fazer o sacrifício a Deus, ofertar a Deus, a oferta foi daquilo que eles produziam. Então, Caim foi lá com os frutos, né? E o Abel foi com o quê? Com a ovelha. Deus se agradou. Aí tem gente que critica essa parte, né? Deus se agradou da oferta do Abel e não se agradou da oferta do Caim. Aí tem gente que fica questionando isso. Mas por quê? Deus vê, irmãos, o coração. E o coração de Caim não era uma oferta de amor, uma oferta boa, perfeita, digna para o Senhor. Era uma oferta por fazer. Ah, eu tenho obrigação de fazer. É como nós, às vezes a gente tem um cargo na igreja, eu tenho obrigação de estar presente. Eu tenho obrigação de fazer o melhor. Né? Na minha família, nossa, eu sou a mais velha, eu tenho obrigação de estar cuidando dos meus pais. De repente, não é assim que... Eu sou de uma família numerosa e quem cuidou por último fui eu, da minha mãe. Foi o desejo dela. Então, a gente às vezes se coloca muito nessa posição, né? Obrigado a fazer. E não foi assim. E Caim não estava fazendo de coração sincero aquela oferta. E Deus não se agradou. Aí a gente vai ler, no 4:7, o versículo fala assim, Gênesis 4:7 fala assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, sobre ele dominarás. A carne. A carne é mais forte, né? Às vezes a carne é mais forte que o espírito. E aí você vê a questão da dominação. Deus, o próprio Deus, adverte Caim. Não deixe essa inveja te dominar, Caim. Não deixe isso fazer parte da tua vida. E isso é uma lição muito grande para nós, quando você vê nesse contexto a história do Caim e Abel. A dominação. Quantas vezes a gente está sendo dominado pela inveja ou por qualquer outro sentimento? A inveja é um elemento, mas tem outros que seguem, os ciúmes, né? Junto com a inveja, a dominação. E aí ele vê o quê? A consequência disso leva ele a fazer o primeiro homicídio. A inveja foi tão grande, porque Deus se agradou da oferta dele, que ele nem pensou duas vezes. É meu irmão. Não teve nem isso. Matou o próprio irmão. Quem perdeu aí? Os pais. Vocês já pensaram nos pais? É um culto de família hoje. Eva, Adão perderam Caim e perderam Abel. Abel para sempre. Morreu. E Caim teve que se afastar. Deus mandou ele para outra terra. Nessa outra terra que ele foi casar, ter seus filhos, ter seus netos, bisnetos, ficou longe do convívio familiar. A família já foi quebrada aí nesse contexto da inveja. E aí a família já começa a ser destruída. Então, outros sentimentos e atitudes, elas vão dominando o invejoso, que aí levou ele a fazer o que ele fez, que é o homicídio. Hoje, isso tem acontecido entre famílias? Nossa, é o que mais a gente vê. Filhos matando por questão de herança, né? Irmãos matando outro irmão por besteira, por coisas banais, por bens materiais. E a gente vê a família sendo desestruturada, eliminada, e as pessoas não querem nem... Os jovens, você quer casar, você quer ter filho? Não, quero ter filho não. É uma pergunta assim, que você faz para os jovens e a maioria não quer ter filhos. Eu prefiro ter pet e não ter filhos. Olha a consequência que vem acontecendo depois dessa desestruturação familiar. Lembra dos irmãos de José? Aí é uma família numerosa, né? Como de alguns aqui. José, coitadinho, sofreu inveja? Muita, muita. Aí vocês podem me falar, mas José também provocava, né? Olha, que meu pai me deu, né, a túnica. Olha, meu sonho é assim assado. Nossa, os irmãos já tinham inveja dele, queria matar. Não é à toa que alguns queriam matar o José e outros preferiram deixar ele vivo e a solução foi ser vendido como escravo. Mas a inveja ali era gritante entre os irmãos de José. Isso desestruturou a família? Sim. A gente, quando lê a história toda de José, dos filhos, dos irmãos, de Jacó, claro que houve arrependimento de Jacó.
Na minha família, ou em algumas também, a gente usa essa expressão. Quem é o José da sua família? Mães, quem é o José da sua casa? Quem tem filho único, José, é o Josézinho mesmo. Mas cuidado, esse José, quando a gente está se referindo, é o filho predileto. É o filho que você dá mais atenção. É o que você gosta mais. Pai e mãe não tem que ter filho predileto. Saiu do nosso ventre. É fruto nosso, do casamento. Você não tem que ter filho predileto. E o José ali, por ser, né, da mulher que Jacó amava tanto, era o filho predileto. Dava muitas regalias. Às vezes a gente faz com que esse filho predileto ganhe mais coisas que o outro, dá mais atenção que o outro, fala mais com ele. É claro, gente, que, irmãos, a gente vê a questão do temperamento. Tem filho, por exemplo, o meu filho, o mais velho, tem o meu temperamento, que a gente já fez o teste de temperamento. Aí viu que era o meu temperamento é o dele. A minha filha, a Thaís, é o temperamento do pai. É igual. Então, aí vai o quê? Ela se dá bem comigo? Muito, conversa demais. O meu filho, com o Paulo, às vezes dá uns atritos, bate boca. Por quê? Opostos. E isso, se vocês forem ver, na família é assim. Os dedos da mão são iguais? Não. E às vezes a gente, por isso, por essa questão de temperamento, a gente privilegia mais um filho que o outro. E isso é errado. Todos são iguais. E a gente tem que tratar todos iguais. Vai fazendo carinho aí nos filhos, vai pensando no filho, orando. Senhor, me liberta disso. Eu sei que eu gosto mais desse do que daquele. Tira isso da sua cabeça, né? Então, porque isso existe sim, existe. Eu lembro, na minha família existia isso. E havia muitos conflitos por conta disso. E havia muita briga. E sobrava mais novo, né, as pancadas, porque os mais velhos brigavam. Então, a gente vê que isso existe e costumeiramente vem a existir ainda dentro das nossas famílias, dentro até da igreja. Bom, vamos ver aqui outro aspecto. Sociedade. Aí na sociedade, a gente vê uma história longa que está lá em 1 Reis. 1 Reis 21. Eles vão colocar só para vocês verem do que fala aí. Então, veja que na família, a questão de Caim era dominação. Nós temos que dominar a carne, para que a gente possa saber viver com a família bem. E aí, na sociedade, 1 Reis 21, do versículo 1 ao 16, vai contar a história de 3 personagens: Nabote, Acabe e Jezabel. Nabote era possuidor de uma vinha, uma terra boa, linda, maravilhosa, produzia muita vinha, bem cuidado. Acabe, rei de Samaria. E a Jezabel, que alguns já sabem até a história da Jezabel, ô mulher maldita, desculpa, a Jezabel era a esposa do rei Acabe. Depois a gente fala um pouco mais da Jezabel. Vamos começar por Nabote, que é mais santo nessa história. Nabote possuía essa vinha, era bem cuidado. Vai lá o rei, ô Nabote, me dá a sua vinha. Eu quero criar aí uma horta, fazer uma horta, porque ela está do lado do meu palácio aqui. Eu quero fazer uma horta aqui. Me dá a vinha aí para mim. Se você quiser, olha, eu te dou uma outra melhor que a sua. Olha a proposta aí do invejoso. Me dá e eu dou uma melhor para você. Né? E Nabote, tadinho, escutando aquilo ali, falou: olha, rei, não posso fazer isso. É uma herança. Eu herdei dos meus pais essa vinha. O que o rei fez? Podia tentar negociar ou deixar para lá. Afinal, ele era rei. O que ele fez? Foi embora e fez como uma criança mimada. Se deitou no quarto, virou a cabeça para a parede e ali não queria nem comer. Nabote, vem comer. Não, né? Nem rejeitava toda a comida. Aí vem a caríssima esposa Jezabel. Quem era Jezabel? Uma mulher sem escrúpulos, má, uma mulher que não temia Deus, ela adorava os deuses de Baal, não tinha nada a ver com Deus. Aí a Jezabel, né, mulher sábia, né, na sabedoria dela, da hipocrisia dela, chega para o rei e fala: você não é rei?
Ou seja, a posição dela, ela indaga ele, né? Você não é o rei? Você pode tudo. Tipo isso. Ô, meu marido, você não conseguiu isso? Vai lá, você vai conseguir sim, você pode tudo isso. Às vezes fazendo coisas erradas, né? E aí a Jezabel fala, planeja. Ela era sem escrúpulos, planejou, fez um plano, vou chamar de diabólico. Diabólico. Se você não conhece a história, o fim que ela teve, depois lê até o versículo 16, você vai saber o que ela fez. E ela planeja um planinho acusando Nabote de amaldiçoar Deus e o rei, através de cartas, documentos falsos com o carimbo do rei. Arranja testemunha de mau caráter. A pessoa, quando quer destruir o outro, o invejoso, quando quer destruir o outro, tem uma má companhia do lado. Consegue gente que está estragando ele. Lembra dos desenhos animados? O anjinho e o diabinho? Eu nem coloquei o lado, se é direita ou esquerda, para não, né? Mas sempre tinha dos desenhos animados, né? O Vitor até falou do pica-pau, o anjinho e o diabinho. Então, sempre tem aquela má companhia. A Jezabel era cercada de má companhia, porque ela não temia Deus. Ela não queria ninguém que adorasse o Deus de Israel perto dela. Então, se ela tivesse alguém, né, usado por Deus, poderia falar, Jezabel, não faz isso. Deixa essa vinha para lá, ele adquirir outras terras. Não poderia? Sim. Mas não, ela era acompanhada de má companhia. Ela era uma má companhia para o rei, Acabe. E aí ela vai incentivar e fazer e planejar tudo isso. Nabote, coitado, foi acusado de amaldiçoar Deus e o rei e é condenado à sentença de morte por apedrejamento. Olha que triste fim ele teve. Envolve aí o quê? Cobiça, orgulho e mentira. 3 coisas que vai destruir na sociedade. A sociedade vive, né, com pessoas cobiçosas, invejosas, mentirosas, que têm orgulho. Olha o orgulho, né, da própria Jezabel ou do... E aí, o que ela pegou quando soube da notícia que ele morreu? Vai lá, Acabe, toma posse da tua terra, a terra é tua. E toda contente, ele todo contente, foi lá e tomou posse da terra dele. É claro que depois vem, né, as consequências do ato dela e dele também. Deus foi até misericordioso com ele. Mas ela, que triste fim. Se você quiser saber, leia em casa 1 Reis, de 1 a 16. Então, veja assim, quando vivemos em um ambiente que incentiva o ter e não o ser, a possibilidade de criar pessoas com sentimentos de inveja e desejos sem controle de ter, né? De ter, de ter. Então, hoje, a gente vê muitas pessoas querendo ter e não ser. O ser é mais importante do que ter. Lembre-se que tudo nessa terra nós não vamos levar. Vai ficar. É importante ter? É. Mas não colocar esse ter em primeiro lugar na nossa vida. Em primeiro lugar na nossa vida tem que ter Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? É assim que funciona. Então, a inveja se mistura com cobiça. Aí a gente vê lá que é registrado os 10 mandamentos, né, sobre isso. Hoje a gente vê assim, que o maligno fez um ninho. E esse ninho, né, de pecado tem crescido muito. Esse ninho tem abrigado muitas pessoas com esses sentimentos ruins de inveja, de orgulho, de mentira, de cobiça, coisas carnais. E esse ninho tem crescido bastante, a ponto de pegar pessoas que creem em Deus, que seguem a Deus, e ser colocado nesse ninho. E desse ninho gerar muitos filhotinhos com os mesmos sentimentos. Infelizmente, isso ocorre. Bom, no outro aspecto da igreja, vamos ver lá na igreja, aí a gente vai abrir lá em Atos, no Novo Testamento. Atos 4. Atos 4. Todo mundo achou? Fala amém. Ih, está meio atrasado aí. Atos 4, 36 e 37. A igreja primitiva, no livro de Atos, do capítulo 1 até o 4, vai ver o crescimento, vai narrar o crescimento da igreja primitiva, né, dos primeiros apóstolos,
crescendo essa igreja, e essa igreja sendo abençoada, e todos sendo abençoados, e partindo o pão, um ajudando o outro. Isso está assim, bem visível aqui na questão de Atos de 1 a 4. Aí, no final do capítulo 4, a gente vai ler no versículo 36 e 37, algo que mudou a história da igreja primitiva, algo assim devastador. Lá, 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, então os apóstolos chamavam ele de Barnabé, só que o nome dele era José, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre. O que ele fez? O que o José ou o Barnabé fez? Possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então veja como a igreja primitiva é assim, um amava o outro, não tinha amor ao ter, né? E sim ao ser. Então eles pegaram, no caso aqui José e outros também, tinham mais propriedades. Aí venderam a propriedade e trouxe em oferta aos discípulos, né? E ali, essas ofertas eram usadas em prol da igreja mesmo. Alimentos, a manutenção. É como a casa do Senhor. Às vezes a gente olha aqui, está tudo bonitinho, mas tem os gastos. Tem gasto com limpeza, gasto com som, quebrou o microfone, tem reparo, tem a bateria. Tudo isso é dinheiro. Né? E aí a gente, por amor à obra, a gente vai mantendo essa igreja, mantendo através das nossas ofertas, nossos dízimos, tá? Porque a gente não tem ajuda de Estado. Né? Tem gente que critica muito as igrejas evangélicas, achando que a gente tem ajuda do Ministério Público, né? Que ajuda com verba. Não tem nada disso. Somos nós que fazemos a igreja estar bonita ou não. Né? Quando você entra numa igreja, vai visitar, ela está toda capenga, tadinhos. As ofertas ali não estão sendo muito bem usadas, ou as pessoas não estão contribuindo para a obra de Deus. No caso, aqui eles contribuíam com amor, eles faziam aquilo com amor. Né? E ele fez isso. Aí no capítulo 5, 1 e 2, a gente continua lendo. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Se ele vendeu uma propriedade, tinha mais de uma, né? Vai saber quantos o Ananias tinha, assim como o José. Reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, elevando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Bom, Ananias e Safira, com certeza tinha mais propriedade. Eles eram crentes, abençoados, abençoadores, tementes a Deus, mas acabaram sendo problema para a igreja primitiva e para a própria vida deles. Porque o ato deles levou à morte. Então a gente vê aí, ó, reteve parte do preço. Qualquer um que lê isso aí vai entender. Reteve. Se ele vendeu por X, ele reteve uma parte e deu lá para o apóstolo o restante. Não deu o total. Ele ficou com uma parte do dinheiro. Por que ele fez isso? Reteve. Não vamos ficar preso ao reteve, mas sim a inveja. Ananias viu José fazendo isso. Viu os outros fazendo isso. Ah, eu vou lá, vou depositar também. Vou vender minha propriedade, eu tenho várias. Vou lá e depositar o dinheiro aos pés do apóstolo. Ninguém vai saber. Olha a intenção da oferta aí, por detrás. O coração cheio de maldade, né? De inveja. E aí, vai e chega no apóstolo e deposita o dinheiro. Mas vocês viram aí que no versículo 2 fala assim, sabendo também sua mulher. Ah, mais uma vez a mulher aí, né? A mulher, a Jezabel, a gente citou, mau elemento, má influência para o marido, né, que não dava nenhum conselho bom para o marido. E agora a gente vê a Safira. Né, nome de pedra preciosa, mas não tinha nada de precioso. Era aquela mulher que era temente a Deus, mas talvez ela frequentava a igreja, mas não teve um real encontro com Cristo. Quantos estão na igreja só sentados? Quantas pessoas não foram transformadas pelo Senhor Jesus? Ainda mantém as obras da carne. Anda fazendo as obras da carne e não os dons do Espírito.
Safira era uma delas. Era aquela crente morna ou fria. E Apocalipse fala das mornas, né? Do morno que Deus vai vomitar. Cuidado. Vem um arrebatamento e você ficar, porque você é um crente frio ou um crente morno. E Safira estava desse jeito, ela concordou com o marido. A mulher sábia, Salomão falava, a mulher sábia edifica, a tola destrói. Né? Quanta mulher tola tem dentro das igrejas, da sociedade. A gente vê os casamentos frustrados, ou, nossa, casamentos assim, que não vão para frente por conta da falta de sabedoria da mulher. Mulheres, sejam sábias. A mulher sábia edifica. Ela edifica a sua casa. Ela faz a sua casa ter harmonia. Se os filhos estão em conflito, um invejando o outro, ela vai, ela calma. Para com isso. Eu gosto de todos vocês. Ela que mantém a questão de orçamento. Tem mulher que é, nossa, é melhor contadora que o marido. Ela controla as finanças do marido. Né? Não vai lá com o cartão, marido dá o cartão e faz a limpa na conta do marido. Não, a mulher sábia, ela tem toda essa sabedoria para lidar com todas as questões. Ela está ali fazendo o almoço e ela está pensando na janta. Ela está pensando se no congelador tem a mistura para o dia seguinte. E ela tem que lembrar de tirar. Isso é mulher sábia. A mulher sábia é aquela que pega a criança desde pequenininha, traz para a igreja. Sem pensar assim, não, vou deixar minha criança lá em casa, porque na igreja ela faz barulho, ela fica correndo. Não, mulher sábia, traga seu filho. No ambiente da igreja, ela vai aprender o caminho do Senhor. E ela está convivendo com um monte de gente, ela vai saber lidar com isso. Eu sempre falo para as mães mais jovens, o meu filho, ele corria na igreja, às vezes estava debaixo do banco. É comum a criança ficar debaixo do banco. Não sei o que eles gostam de ficar debaixo das cadeiras. Não sei, acho que é caverninha. E aí eles corriam, ele corria. E aí a gente, né, com a cara de pau, tinha que correr lá na frente. Ele vinha para o púlpito, às vezes. Subia, a gente tem que subir. Na hora da pregação, pegar o menino, né? Mas levava, não importa. Trazia para a igreja, ele foi aprendendo. Hoje ele sobe no púlpito, mas para pregar, para louvar, para ensinar, né? Por quê? A gente tem que ser essa mulher sábia, que tem essa diferença em nós. Pegar seu filho, orar com ele. Toda noite, antes de dormir, vai lá, ora com ele. Vai ensinando palavras da Bíblia. Vai ensinando versículos, contando histórias. O Alan, eu dou aula para o Alan, né, lá em cima. O Alan sabe várias histórias bíblicas assim, do Velho Testamento. E muitos jovens não gostam muito das histórias do Velho Testamento, porque tem uma narrativa muito longa, cansativa. O Alan, que eu estou falando, é o filho do Anderson e da Arlete. Ele sabe, ele conta, nossa, quando ele começa a falar, eu tenho até, peraí, para um pouquinho. E ele começa a narrar, ele sabe todas as histórias. Né? Então é importante isso para nós mulheres. Às vezes o homem não tem assim tempo para isso. Devia achar, devia ter mais tempo. Mas as mulheres sempre têm essa função. Por isso que eu sempre falo para as mulheres, nós que educamos. Que tipo de homem ou mulher você está educando na sua casa? Aquele que vem à casa para louvar a Deus, adorar. Aquele que porque filho de crente não é crentinho. Filho de peixe é peixinho. Filho de crente não é crentinho. O filho tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Não adianta. Né? Você quer, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Começa pelas pequenas coisas, pelas pequenas atitudes. Princípios é o que está faltando. E aí vamos continuar. A Safira, que não tinha nada de inteligente, né, de sabedoria, apoiou a atitude do marido. Aí o marido chega lá para Pedro, né, e deposita aos pés dos apóstolos. Veja como a igreja, o Espírito Santo usava muito a igreja ali, e usa também. Nós que estamos, às vezes, fechados e trancados para a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo falou com Pedro. E olha Pedro o que fala aí no versículo 3. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e tivesses parte do preço da herdade? Olha o Espírito Santo falando com Pedro, e Pedro ali, na hora, falou e ainda jogou. Satanás fez isso com você. Foi Satanás que pôs isso no teu coração. E aí, guardando o preço,
Olha, Ananias, no versículo 5, ouviu essas palavras, caiu e expirou. Olha, gente, ainda bem que não acontece isso no nosso dia. Porque tinha tanta gente que ia expirar, que a igreja, às vezes, algumas igrejas iam ficar vazias, né? De pessoas que não são dignas de ser chamados servos de Deus. E aí, o que Ananias fez? Caiu ali, expirou. E aí vem, né? Vão lá, vem os diáconos, vem os obreiros da igreja. Olha que situação. Pega o defunto, leva e ainda enterra o defunto. A mulher não estava presente. Aí ela chega, né? Cadê meu marido, né? Pensa que o marido já está lá na salinha, né? No gabinete, sendo elogiado pelos atos dele, pela oferta que ele fez, né? Imagina, ela também, né? Aí Pedro vai e fala para ela, né? Passando em espaço de 3 horas, gente. 3 horas depois ela aparece, entra a mulher, não sabendo o que havia acontecido, disse Pedro: diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro ainda falou o preço. Ó, você vendeu por tanto? Pedro, sabendo que era mentira, ela ainda confirmou: sim, eu vendi por esse preço. Olha, acabaram de levar seu marido e você vai acontecer o mesmo. E ela ali expirou e morreu. Mais uma família destruída por conta da inveja. Lembra de Adão, Eva, destruição por causa da oferta lá do Caim? Destruído. Nabote, outra família destruída por conta da inveja do rei Acabe. E agora outra família destruída, Ananias e Safira. Provavelmente eles tinham pais, mães, sobrinhos, filhos. Outra família destruída por conta da atitude que eles tiveram, a inveja. Então, a inveja, ela é aquilo lá que o dicionário fala, né? Ó. Ela é o desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outro. Às vezes a pessoa tem tanta inveja do outro que quer o quê? A destruição. Não gosta de ver o outro feliz, não se importa com a felicidade do outro. Ela quer ver mais o mal do outro, mais, sabe, a destruição do outro. Na igreja, às vezes isso acontece? Sim. Pode acontecer? Sim, com certeza, né? Como a gente vê nas igrejas assim, uma pessoa tem um cargo, eu queria aquele cargo. Mas Deus colocou esse dom para você, esse talento para você? Eu queria fazer parte da equipe de louvor. Mas tu é desafinado, meu filho. Ora primeiro a Deus. Vai fazer uma aulinha de canto. E aí depois procura, né? Para louvar. Então, às vezes, essas coisinhas ficam com inveja, um irmão fica com inveja do outro, porque o ministério dele é mais elogiado que o outro. Isso não pode existir dentro da igreja. Isso entristece o Espírito Santo. Às vezes a gente não vê curas e libertações dentro das igrejas por conta das atitudes nossas mesmos. A gente não tem buscado a presença de Deus, se fortalecer no Espírito. Às vezes essas picuinhas, essas invejinhas de sabe? O café dela é mais gostoso que o meu. É melhor nem saber quem faz o café na igreja. Né? Olha, a água aqui, essa está mais geladinha que essa. Não gosto. Não é assim. O ar, coitado do ar. Se o ar-condicionado falasse, misericórdia. Ele não agrada a todo mundo. Uns acham que ele está frio, outros acham que ele está quente demais, não é? Dependendo da idade, está frio demais, né? Ou está quente demais. Coitado do ar. Se Jesus não agradou a todos, o ar vai agradar, a água gelada, o café, a limpeza, a organização vai? Não. Então a gente tem que, sabe, ver essas coisinhas e falar, deixa para lá. É tudo para a obra de Deus. A gente não está aqui servindo a homens, e sim a Deus. Quando você fizer algo para Deus, faça bem feito. Ele vai se agradar da sua oferta, do seu coração, tudo que você faz com amor, ele vai se agradar. O café está mais fraco hoje? Eu não sei, tá? Estou chutando, porque eu não tomo café. Se tiver mais fraco hoje, o café está caro, deixa eu ser mais fraco. Né? O ar está muito frio? Tá que bom. Deixa, depois você sai lá fora e vai sentir o calorão. Deixa essas coisas. A gente vai, assim, com o tempo na vida cristã, deixando muita coisa para lá. Isso não tem importância, não tem nada a ver. Tá? A gente está fazendo para o reino de Deus. Tem gente que sai da igreja porque o irmão não cumprimenta o outro. Esqueci de cumprimentar. Né? E a gente sai que nem um radar.
tem que ter o hábito, né, de cumprimentar os outros, todo mundo, mas às vezes não dá tempo. Não dá tempo. E aí você vai ficar chateado. Ah, fulano, ai, fulana conversa mais com fulano do que com fulana. Ai, não gosto disso. Deixa para lá isso. Isso não importa. Isso não importa. Olhe para Cristo, faça as coisas com amor. Inveja tem cura? Inveja pode ser solucionado? Sim. Na família, uma boa conversa com seus filhos. Se a boa conversa não ajudar, procura um especialista, um terapeuta, um psicólogo. Porque para você não criar ali uma coisinha enraizada, um malzinho, uma semente do mal dentro de casa. Então, ajude seus filhos para que eles sejam curados. Então, a boa conversa vai fazer com que essa árvore má não cresça e dê fruto mal. Tá? Na igreja, estudos bíblicos, curando, libertando, trabalhando com essa boa saúde espiritual. Trabalhando a saúde espiritual da igreja, nós vamos crescer, nós vamos ver de um modo a agradar e honrar a Deus. E tudo isso, tanto na família como na igreja, vai refletir aonde? Na sociedade. Porque se nós formos bons familiares, tementes a Deus, isso vai refletir aonde? Na igreja e na sociedade. As pessoas lá fora, onde você trabalha. Ah, no trabalho não tem inveja? Não, não tem, imagina. É um tal de um dar rasteira no outro, querer o cargo do outro, né? Quando fizer algo na empresa, se o chefe mandar você varrer o chão, varra. Não é porque você tem pós-graduação e tudo, não vai varrer o chão. Tem gente que é orgulhoso demais, né? Faça e faça bem feito. Ele vai olhar para você diferente. E você, às vezes, vai receber cargo, uma promoção pelas suas atitudes. Então, na sociedade, é reflexo do que você é na família e na igreja. Isso vai fazer você crescer ali dentro da sociedade, dentro do seu emprego, dentro dos seus amigos, no grupo que você anda. Tudo isso vai ajudar. Sendo nós cumpridores dos ensinamentos de Cristo. Aí sim, a gente vai crescer em espírito e em verdade, né? Fazendo tudo o que o Mestre Jesus nos ensina, isso vai nos ajudar, tanto na família, na sociedade e na igreja. E a inveja será eliminada das nossas vidas. E quando você tiver uma atitude de ver assim, ai, isso é inveja. Oi, a Nilza falou sobre isso. Opa, clame ao Senhor. Sangue de Jesus tem poder. Eu não vou ter esse sentimento. Eu não vou querer isso para a minha vida. Enxota tudo que é sentimento carnal, atitudes carnais da sua vida. E aí, sim, você vai ter um crescimento espiritual, um crescimento para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã, para que nós possamos mesmo ser cumpridores da palavra de Deus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Eu vou pedir a ajuda dos obreiros, para que a gente vá para a segunda parte, né, do culto, que é honrar a Deus com os nossos dízimos e nossas ofertas. Em Malaquias 3:12 diz: "E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos." Ou seja, todas as nações nos chamarão de bem-aventurados, porque nós vamos ser uma terra deleitosa, que mana bons frutos. E nossa oferta é para isso, diz o Senhor dos exércitos. Podem?
tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Levante sua semente. Pai querido, te agradecemos por essa semente lançada no teu altar, Pai. Abençoa cada família, cada pessoa que está contribuindo para a tua obra aqui, né, nesse mundo, Senhor. Abençoa a vida de cada um para que não venha faltar nada em seus lares, Senhor. Fica conosco no decorrer desse final de culto, Senhor, e durante a semana nos abençoando, Senhor, e prosperando a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Amém? O pessoalzinho está com sono hoje, ó. É a chuva, é a chuva. Vamos à segunda parte, a terceira parte do culto, que é os avisos. Alguns aqui são importantes ressaltar por conta do final de ano, dessas festividades, tá? Então, ó, dia 24 e 31 de dezembro, não haverá tarde da bênção. Então, os cultos de quarta-feira, às 15 horas, dia 24 e 31, não haverá tarde da bênção. Com certeza eles vão colocar no grupo da igreja, e aí você não vai esquecer. Outra coisa importante, dia 31, aqui na igreja, a partir das 22 horas, é feito e realizada a ceia do ano novo. Então, temos o culto, louvor, testemunhos, e após, aquilo que os irmãos gostam, a boquinha feliz que o Maurício fala, a comilança, a boquinha feliz. Então, nós vamos ter a ceia, né? E se você ainda não deu o seu nome, procura a pastora Andréia, o Manuel, tá ali, porque tem que saber a questão do cardápio e quantidade de pessoas. A igreja aqui, você vê o templo, a nave, parece ser grande, mas quando coloca mesa e cadeiras, assim, né, fica apertado. Então, tem um limite de pessoas para caber aqui. Então, falem com elas, tá? Escola bíblica, tá tendo em cima lá na cozinha. Outro importante aviso que está acontecendo na igreja, alguns ainda não sabem. Em 2026, vai ter dia 13 até 16 de fevereiro, o acampamento de jovens. Esse acampamento tem a idade certa para participar, a partir de 12 anos. Abaixo de 12 anos, tem o Ministério Infantil, com a pastora Carla. Ela que cuida do pessoal abaixo de 12 anos. Se você tem filho com 12 anos e ele quer participar do acampamento, joia, tudo bem. Se ele tiver 11 e meio, não, ele vai ficar esperando o acampamento, a noite do pijama, EBF, programação para a idade deles, tá? Há conflitos? Sim, sim. A gente que é da área de educação sabe, cada idade tem a sua série certa. Então, a gente não pode estar falando para jovens acima de 12 anos um assunto se tem crianças de 7. Não pode, nem os pais vão querer isso, tá? Então, fiquem atentos para isso. Vai passar o filme? Passa a noite, né? Passa a noite. Então, por favor, cumpra essas regrinhas aí, né? Mas é importante esses acampamentos. Eu sempre falei assim para os meus filhos, ó, tem acampamento de jovens, vocês vão. De casais, nós vamos. Então, não se mistura a coisa, né? Cada um na sua idade, tá? Não pode ficar misturando. A gente tem uma programação para as crianças menores. Tem mais algum aviso? Em janeiro, nós temos também o Florescer. Já está colocando no grupo da igreja, tá? Da igreja cristã, o Florescer. É um grupo também que é acima de 60 mais. Quem está lá abaixo de 60, não é bicão, gente. Ele vai lá para ajudar.
O meu marido é um... Se vê o Paulo lá, não vai... Ó, Paulo, vai embora que você não tem 60. Não, ele está ajudando, tá? Então, esse pessoal abaixo de 60 é para ajudar. Os outros estão convidados a participar, mas também tem limite de quantidade, né? A gente não pode colocar 100 pessoas lá que não vai acomodar bem. Então, como a gente quer servir bem, tá? Então, é 17 de janeiro, às 8h30 da manhã, tem uns 60 a mais e a gente vai falando sobre isso. Tem alguma pessoa, algum amigo, algum irmão nos visitando nessa manhã? Não? Todo mundo é. A filha da Fabiana já é nossa. Já não é mais visitante. Né? Ninguém é mais visitante? Então, todos sejam bem-vindos. Né? Obrigado por estar nessa manhã aqui conosco, com todo mundo aqui louvando a Deus, adorando ao Senhor. Né? Foi um dia chuvoso ontem, tivemos confraternização. Tivemos confraternização tanto na minha chácara como na chácara da igreja, né? Os ministérios fizeram a confraternização. E tudo que tem confraternização tem comilança, né? Tem comida. E foi bênção, foi gostoso estar ali nesse momento com os irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada ministério dessa igreja que trabalhou esse ano. Que o Senhor renove as forças de cada líder, de cada participante, de cada equipe. Que a cada dia, né, nós possamos estar sempre pedindo e orando. Que quando vai avançando a idade, também vai as forças caindo. Então, a gente tem que orar para que Deus renove nossas forças, dê energia para nós continuarmos o ano que 2026 trabalhando para a obra do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Sigam as redes sociais, quem puder. Vamos orar? Feche os seus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a luz. Que te dê uma semana abençoada. Uma semana cheia de vitória, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém.